E qual que é o papel da arte na vida? O que você acha? Como reconhecer a poesia no mundo? Como que a arte pode ser usada como tempero? Quando vai falar de arte, nós estamos falando de cultura. E a cultura é um ótimo caminho para nós deixarmos de ser medíocres, dominados, parte de um rebanho que não tem opinião. Na hora que o rebanho for para cá, vai para lá, vai para cá. Então não é nem especificamente de falar só de poesia ou só da arte, mas é a cultura. Se a pessoa tem contato com a cultura, se ele vai adquirindo as referências culturais, ele vai cortando um período de tempo desgastante, ele vai economizando tempo de aprender coisas para a vida, formas de observar a vida. É muito tolo da nossa parte nós gostarmos de alguma coisa, de algum assunto, seja ciência, seja cultura, seja artesanato puro, bruto, qualquer coisa que seja, e nós irmos lutando para melhorar aquilo, para chegar num patamar melhor, para aprimorar aquilo, com suor, com sacrifício e tudo, para depois de 20 anos nós chegarmos num patamar e descobrirmos que 180 anos antes alguém já tinha feito aquilo. Então nós temos que procurar ter conhecimento, abrir o conhecimento. Não é necessariamente poesia, não é necessariamente arte, é cultura. A cultura da ciência, a cultura como arte, cultura de qualquer forma, é adquirir conhecimento, é melhorar a sua base, né? Um cara admirável, um dos grandes, Leonardo da Vinci, ele disse uma vez: pobre do discípulo que não superar o seu mestre. No nosso mundo ocidental, egoísta e sacana, existe uma outra expressão idiota com relação a isso, que diz assim, não, existe o golpe de mestre. Essa expressão golpe de mestre seria uma suposição egoísta, o seguinte, que o mestre ensinaria tudo que ele sabe para um discípulo e tal, mas ele guardaria uma coisa que ele negaria para o discípulo, porque se um dia o discípulo se virar contra ele, ele tem o golpe de mestre que ele vai destruir o discípulo. Uma coisa completamente imbecil, idiota, porque aquele que ama a cultura, aquele que ama o conhecimento, ele procura alguém que seja muito mais novo do que ele, para ele passar todo aquele seu conhecimento, porque não importa para ele a própria vida, quanto ele vai viver aqui, importa para ele que o conhecimento que ele aprendeu de outros e que ele desenvolveu não morra. O importante é que o conhecimento não morra. O sábio ama a sabedoria, mas ele não ama a sua sabedoria, ele ama a sabedoria que está aí, que ele faz parte. Então ele vai ensinar o que for possível para o mestre, para o discípulo dele, e porque ele está passando a vida dele para aquele camarada. Ele não vai negar nada, porque senão não é um mestre, é um idiota. E o que o Leonardo quis dizer é isso. Aquele homem, aquele sábio, aquele mestre, viveu 87 anos, viveu 83 anos, viveu 92 anos, e ele começou a construir a casa do conhecimento dele durante todos esses quase 100 anos de vida. E ele fez a base, foi adquirindo conhecimento, foi aprendendo, foi observando, foi levantando parede, foi construindo. No dia que ele morre, com 90 e tantos, com 80 e tantos, com 100 anos, é que então, na hora dele morrer, que fica então considerado que ele terminou a construção da casa do conhecimento dele, da casa da sabedoria dele. E ele até o último dia ensinou para os seus discípulos tudo o que ele, em 90 anos de vida, em 100 anos de vida, ele construiu. Então, aquilo que é a casa do conhecimento desse mestre, todo foi passado para o discípulo, mas é só a base do discípulo. É só a base do discípulo. Então, aquilo que é toda a construção da sabedoria
da vida daquele mestre é só a base daquele discípulo. Se aquele discípulo tiver aproveitado toda aquela base, só se ele for um tremendo idiota para ele não ter um dia uma casa de conhecimento que seja superior do mestre dele, porque ele começou onde o mestre parou. Então o que o Leonardo da Vinci disse não é nem fantástico, é racional, é óbvio, mas as pessoas não têm a menor noção disso, as pessoas não sabem o que ele quis dizer, não sabem talvez que ele disse isso, acham que você tem que guardar conhecimento, que você tem que negar, coisa mais idiota desse mundo nosso ocidental egoísta, que quer que se o seu filho de 8 anos de idade estiver ali na gincana na escola e chamou você e você está lá vendo, e o seu filho está numa corrida, o seu filho fica em segundo lugar e ficou surpreso. Ele conseguiu ficar em segundo lugar, mas ele sabe, há 3 anos ele está naquela escola, ele sabe que há 3 daqueles concorrentes ali que sempre venceram ele, 3 sempre venceram ele, e ele conseguiu suplantar 2. E ele chegou pareado com o terceiro. E ele sente que é porque o pai dele finalmente está ali, que o pai dele quase nunca vem ali, o pai dele estava ali, ou alguma coisa, deu a ele esse ânimo, e ele sai exultante para encontrar o pai, para abraçar o pai, porque ele ficou em segundo lugar e quase ganhou. Mas o mais importante é que ele ficou em segundo lugar e quase venceu, não. Ele suplantou 2 camaradas que ele nunca conseguiu suplantar antes. Aí na hora que ele chega para o pai, você não ganhou! Pai, mas... eram 10 meninos, eu fiquei em segundo lugar e tem 3 ali que eu nunca consegui vencer, eu nem deixo o garoto falar. Mas você podia ter ganhado naquela última curva, se você tivesse dado uma bundada no outro menino, ele caía e você ganhava. É o que é ensinado para nós. É ensinado para nós que todo estranho vai querer destruir você, todo estranho tem alguma culpa, e que você deve destruir os outros. É isso que é ensinado para nós. Então cabe mais na nossa sociedade a expressão golpe de mestre do que pobre do discípulo que não suplantar o seu mestre. As pessoas nessa sociedade são criadas para o seguinte: você está numa empresa e você está nesse patamar e a outra pessoa está nesse patamar aqui, você quer suplantar ela, aí você mente sobre ela, calunia, goza a cara dela, desmoraliza aquela pessoa, mente para aquela pessoa, e daí a um tempo você é superior àquela pessoa, mas você não aluiu, você não moveu, você não subiu 1 milímetro sequer, você não melhorou nada de si, você desmoronou o outro, você destruiu. Ou como na campanha de anos atrás do José Serra, na campanha presidencial, se criou esse termo, né, o partido PSDB, desconstruiu o outro. É o que eles diziam que iriam fazer com relação ao outro. Não, nós não vamos defamar, não vamos mentir, não vamos caluniar o outro, nós vamos desconstruir o outro. É a sociedade que nós estamos vivendo.